Fala, meus camaradinhas! Vocês estão prontos para mais um tutorial do canal Teclas? E hoje vai ser interessante, hein? Porque eu vou ensinar vocês a usarem o projeto Ollama, que é um projeto feito para rodar modelos de linguagem abertos no seu próprio computador. E nós vamos, obviamente, rodar o DeepSeek R1 no próprio computador da gente, usando esse projeto. E eu também vou mostrar para vocês como é que vocês podem baixar outros modelos e rodar eles, né? Não tem problema nenhum, dá para fazer isso com todos os modelos abertos. E nós vamos também mostrar uma interface gráfica, que é muito parecida com a interface do ChatGPT, que vocês podem instalar no seu próprio computador. Vamos mostrar como é que a gente pode instalar uma API para acessar isso aí dos nossos scripts em Python. Esse tutorial vai ser principalmente explicado em Linux para vocês, mas se você é um power user do Windows, né? Você tá ligado como usar um terminal ali no Windows, ou você quiser meio que tentar traduzir mais em alto nível isso que eu tô mostrando e rodar as versões dos programas que tem para Windows, vocês também podem fazer, tá? Mas eu estarei mostrando num terminal em Linux aqui. O terminal do macOS também seria muito parecido, ok? Mas eu tô assumindo que vocês vão ter pelo menos uma certa fluência em usar software pelo terminal, digitar coisas, instalar coisas no seu sistema operacional, beleza? Vamos nessa! Mas e aí, camaradinhas? Tá meio quente, né? Tô eu aqui com o camarada ventilador e sabe com quem mais? Com a minha Tech T-shirt da Insider. Se não tivesse aqui um ventiladorzinho e essa camiseta que me deixa bem refrescado nesse calor desgraçado do Rio Grande do Sul, não ia ter dado pra fazer esse tutorialzinho pra vocês, tá? Então, vocês prestigiem essa marca brasileira que tá dando um apoio ao canal Teclas, tá? Se vocês quiserem ir lá no site dar uma olhada nas roupas que eles têm para usar nesse verão aqui, vocês vão lá e vocês podem inclusive usar o cupom Tecnologia Classe para conseguir um desconto, tá? Então, muito obrigado a Insider por apoiar aqui o canal, muito obrigado a vocês por sempre acompanharem, tá? E aproveitem aí essa oportunidade para ficar mais refrescado nesse verão. Mas, dito isso, vamos lá para esse tutorialzinho aqui, eu, vocês e o camarada ventilador. Então assim, pessoal, esse sistema operacional que eu estou usando é o Zorin OS, que é baseado no Ubuntu, ok? Então, na realidade, aqui pelo Zorin OS ou até pelo sistema de pacotes do Ubuntu, eu poderia instalar o Ollama e eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, como é que ele aparece. Ó, se eu abrir Ollama aqui na loja de aplicativos do Zorin OS, nós temos ele para instalar, nós temos aqui várias opções para instalar e tal. Mas eu vou mostrar a versão mais genérica de instalação que a gente pode fazer instalando o Ollama direto do script que tem no site deles, tá? É uma maneira meio Chernobyl de instalar as coisas, porque tu basicamente só baixa um script da internet e roda ele no teu computador. Se vocês quiserem dar uma olhada como é que funciona esse script de instalação, vocês podem literalmente colar isso no navegador de vocês e ler como é que é. Mas eu gosto de viver perigosamente, né? E eu vou copiar e colar isso aqui no meu terminal. E então, dependendo da velocidade da internet de vocês, né, do processamento, pode ser que ele demore um pouquinho aqui, mas vocês podem ver, ele instalou, ele falou algumas coisas, né, tá vendo que ele adicionou ao grupo de vídeo, o usuário Ollama que ele criou aqui os programinhas e ele também disse que a sua GPU da AMD está pronta. Pois eu não tenho uma NVIDIA, eu tenho uma AMDzinha véia de guerra aqui nesse computador. Vamos ver como é que vai ser a performance. E daí a gente tem que pegar e baixar os nossos modelos abertos que vão ser usados dentro da Ollama, tá? Isso aqui, para ser um pouco didático aqui para vocês, é o motivo porque eu falo que é meio bobagem o pessoal dizer que rodar o DeepSeek no seu computador é perigoso e tal, pois os modelos na realidade são só uma lista de números gigante, né? E inclusive quando eles são abertos, a Ollama registra ele nos repositórios e a gente pode pegar eles ali. É muito parecido com, por exemplo, se vocês são desenvolvedores e usam Docker, fazem deploy de coisas e usam Docker, né? Vocês só digitam lá Docker Poll e pegam uma versão de Linux para rodar, Docker Poll, pega uma versão de um servidor de alguma coisa para rodar. Isso aqui você dá Ollama Poll e você vai baixar o modelo inteiro pro seu computador e ele faz isso sozinho, né? Então, na realidade, eu vou pegar e vou digitar aqui, né? Porque digitar é saudável. Ollama Poll, que é de puxar, né? DeepSeek -R1. E daí, olha só, o modelo tem 4.7 GB e ele vai demorar um pouquinho para baixar. Então, nós voltamos logo quando ele tiver baixado tudo. E daí, boom, sucesso. Tá baixado aqui o modelo. E daí agora a gente pode rodar o modelo depois que ele já tá baixado com esse comando aqui, Ollama run, né? Antes foi pull para pegar o modelo, agora a gente pode fazer run para rodar o modelo. E a gente digita o nome, DeepSeek R1. Ele fica esse tempo inicial carregando aqui o modelo. Ele demorou mais ou menos uns 20 segundos aqui
para carregar isso. E assim, eu vou fazer uma pergunta bem simples, porque vocês vão ver que ele não vai rodar tão rápido no meu computador, né? E eu vou fazer assim, como faço um Hello World em Lua? Ele demorou tipo uns 30 segundinhos, 40 segundinhos pra fazer isso, tá? Ok, eu preciso criar um Hello World em Lua, deixa eu pensar. É um programa que só imprime uma coisa, parecido, mas Lua tem uma função print? Sim, é similar a Python ou Ruby. Deve ser chamada print ou console log, mas as duas devem funcionar. Deixa eu checar a minha mente, ele fala. Sim, print é comum. Então a estrutura seria algo assim, print hello world. Parece simples, mas espera, eu preciso importar alguma coisa? Não, porque é uma função simples. Então botar essa linha aqui deve funcionar. E dele eu acho que isso vai imprimir hello world, é case sensitive. Tem mais algo? Talvez formatar no console? Não, o problema só pede que a gente fale hello world. Então botando tudo junto é print hello world, é simples e efetivo. E deles aqui está um exemplo de um hello world em Lua, Lua print hello world. Esse código printa o texto hello world usando a função print, que é comum para Language Dependent Code, LIC como Lua, Java, C e Object Oriented Languages. Aí o que eu tava pensando em perguntar para ele, ver se ele me ajuda, é assim: como eu sei que o meu Ollama está usando CPU ou a minha placa AMD? Então só um update rápido para vocês. A minha placa de vídeo da AMD é muito antiga para ser suportada normalmente pelo Ollama. Eu até achei umas wiki lá obscuras que tu pode procurar e rodar uns comandos que faz funcionar. Eu vou deixar no roteiro alguns desses e algumas das placas que vocês podem suportar, que é um pouquinho mais difícil, que não tem a documentação ali. Mas uma dica para o Zavak do passado, quando você antes da pandemia estiver pensando em construir um computador e daí você pensa, olha, a AMD tem drivers open source, a AMD funciona relativamente bem no Linux e as placas são mais baratas que a NVIDIA. Você deveria saber do desenvolvimento da IA e de que as placas da NVIDIA iam ficar custando um carro, uma casa, e daí você devia comprar umas placas da NVIDIA, tá ligado? Mas enfim, o que eu vou fazer, na real, é instalar um modelo bem mais leve, que é o modelo da Qwen, com bem poucos parâmetros, e daí depois disso eu vou mostrar para vocês como é que a gente instala uma interface gráfica que parece a do ChatGPT pra gente usar, e daí esse modelo um pouco mais levinho vai me dar as respostas mais rápido e vai ser interessante mostrar para vocês. E depois eu vou mostrar o site onde tem o nome dos modelos abertos e vocês podem procurar todos que são divertidos lá, beleza? Então só vou fazer um Ollama pool Qwen 0.5b e só para mostrar para vocês como ele é bem mais rápido. Vamos ver, escreva. Vamos fazer em inglês, né? Write a poem about a YouTube channel that talks about politics and technology. Então, enfim, bem mais rápido e mais tranquilo. Sim, uma coisa específica que eu esqueci de mostrar para vocês. Eu vou mostrar como é que a gente pode usar o Ollama como uma API para vocês integrarem em programas Python. E daí vocês podem, por exemplo, fazer um programa que recebe input de algum lugar e responde chamando um modelo de linguagem. Vocês podem fazer alguma coisa que integra, né, modelos de linguagem em algum outro tipo de aplicação. É usando essa API que a gente vai ver a interface web sendo feita. Mas olha só, a gente faz pip install Ollama. Para quem não tá ligado, pip é um dos gerenciadores de pacote Python. E eu tenho um exemplinho pronto aqui que eu vou colar no arquivo. Ó, tá aqui, ó. E ele importa a biblioteca Ollama. E daí vocês podem fazer aqui ollama.chat. Você escolhe o nome do modelo. Ao invés de usar o DeepSeek, que demora, vamos usar o Qwen. Porque aqui a gente tá tentando ser didático. E daí vocês botam aqui o conteúdo da mensagem nesse formato. Daí eu botar aqui como se chama o evento televisionado mundialmente onde uma pessoa ficou na frente de um tanque na praça de Tiananmen. Vamos ver o que esse outro modelo chinês, porque o Qwen também é um modelo chinês, fala. Eu vou rodar com a versão de Python que eu tenho aqui. O evento foi chamado Tiananmen 2015. Esse modelo é burrinho, então. E daí, assim, pra gente instalar uma interface gráfica, tem dois caminhos. Tem o caminho do terminal, que é esse que eu vou fazer, que a gente vai usar também o gerenciador de pacotes Python para instalar essa Open Web UI,
que é uma bibliotequinha feita em Python. Mas se vocês tiverem um gerenciador de pacotes, como por exemplo eu tenho aqui no meu Linux, vocês podem digitar OpenWebUI e vocês vão achar aqui, ó. Inclusive esse aqui vai instalar o pacote para mim. Inclusive, se vocês procurarem LLM, UI, tem um monte de pacotes aqui, um monte de coisa que eu não conheço e pode ser que seja bom. Tem um LLM Studio também, que tá aqui o site deles. Eu não tenho muita experiência usando ele, eu só usei a Web UI ali que eu mostrei para vocês, mas já me recomendaram fazer uso deles. Vocês podem também baixar os modelos ali por dentro, então fica a dica para vocês. E daí eu falei para vocês, eu vou usar a versão da linha de comando. E daí quando eu tava aprendendo como fazer isso, eu vi que a versão do Python que é necessária para rodar com aquele pip install ali é o Python 3.11, que não é o que eu tinha aqui no meu sistema e eu não estava a fim de mexer com as coisas de instalar versões diferentes de Python e tal. Então, se vocês tiverem essa versão, vocês podem só rodar essa primeira linha. Porém, tem a de baixo aqui que parece mais complicada, mas ela funciona fazendo um container Docker, tá? Então, assim, se você acha essas duas coisas complicadas, instalar uma nova versão de Python ou usar um container Docker, vocês podem procurar a versão do OpenWebUI que tem no gerenciador de pacotes, né? Mas eu queria fazer essa aqui. E daí, assim, basicamente eu tenho esse comando Docker aqui que eu fiz para rodar o modelo. Eu vou explicar mais ou menos para vocês aqui. E é basicamente assim, ó, a gente vai rodar ele. Como o Llama está instalado na nossa máquina e está servindo numa porta específica ali, ao invés de fazer os mapeamentos de portas, né, porque eu não estou muito preocupado com essa questão de segurança, ser acessível de fora, eu vou fazer ele usar o networking do host no Docker, eu vou fazer ele criar um volume OpenWebUI onde ele vai botar os dados, eu vou botar um nome, né, e daí eu vou usar o nome da imagem que eu peguei aqui do site do OpenWebUI, né, tinha as instruções lá. Se vocês não manjam de Docker, se vocês não sabem direito como usar, eu vou recomendar o canal do Linux Tips, que tem várias dicas lá. Peguem algum curso dele sobre Docker, peguem alguma coisa, porque é uma tecnologia que vale muito a pena aprender. Até não explicitamente o Docker, tem o Container.io e as outras tecnologias mais abertas ainda vale a pena. Mas enfim, eu não vou explicar muito isso, eu tô assumindo que vocês sabem. Vamos rodar esse comando aqui e daí a gente vai subir uma interface do OpenWebUI rodando no nosso computador. Ele já tinha baixado a imagem dele, funcionou aqui. E se a gente dar Docker PS, ele vai mostrar que ela está rodando, tá? Aí se a gente vai na porta 8080, nós vamos ver essa telinha aqui, pretensiosa e tal, que é a interface do OpenWebUI. Aí ele dá Get Started, ele pede aqui para tu criar uma conta de administrador, né? Então eu vou criar aqui LFZ, o e-mail aqui. Como a gente está local, né? Vamos fazer abc.co. E a nossa senha é muito segura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou pedir para salvar. E daí ele tem essa interface aqui, ó, deixa eu diminuir um pouco para vocês verem, que é basicamente a interface do ChatGPT, né? Aí assim, ó, vocês vão vir aqui em cima e vão achar os modelos. Por que não tem nenhum? Ah, eu tive esse problema, tá? E daí o que eu fiz foi vir aqui nas opções, tá? Vocês podem clicar aqui embaixo, Settings, e nas opções de Admin, vocês vêm aqui nas opções de conexões e vocês vão ver que o endereço da API do Llama tá com esse host.docker.internal. Só que quando eu tinha feito a minha imagem Docker, eu usei ela na rede local, né? Então eu tenho que botar localhost aqui. Vocês também poderiam botar 0.0.0.0 e dar OK. Salvar aqui embaixo. E daí agora, quando a gente dá F5 vem aqui, ele viu os modelos que eu tenho, tá vendo? Ele viu o Qwen, o DeepSeek e tal. Então vamos no Qwen, que é mais rapidinho. E vamos fazer uma pergunta super simples, que é, sei lá, qual o sentido da vida? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a interface. E ele tá falando pra gente aqui. Acho que eu vou Deixa eu colocar minha câmera em outro lugar, peraí. Ele diz assim, as pessoas podem entender a vida de diferentes maneiras. Algumas pessoas podem entender blá, 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 blá. E daí vamos, então. E daí, como vocês podem ver, ele guarda os diálogos que a gente teve aqui do lado, né? A gente pode, na realidade, adicionar 2 modelos diferentes. Então eu vou botar o DeepSeek mais lentinho aqui e a gente pode botar. Mas qual a maneira preferida sua de entender a vida? E daí, ó, 2 modelos.
Beleza, e daí como vocês podem ver, olha só, o Quen respondeu rapidinho e ele disse, pô, eu sou modelo de linguagem, cara, me deixa quieto. Aí o DeepSeek, ele tem um negócio de, ó, eu pensei por um minuto, a gente pode abrir o pensamento dele aqui, ó. E daí, de novo, ele pensa em inglês, né? Esse é o DeepSeek com menos parâmetros, que é um pouquinho mais rápido. Aí ele disse aqui, ó, inclusive tem uns erros de português, isso é uma coisa que eu notei, esse modelo menorzinho, ele, tipo, ó, vivão como algo que é importante. Em algas, taxas ou tareias, você pode observar e compreender o seu impacto sobre a world or around you. Ele se misturou muito, tá? Esse modelinho aqui, ele é bem estranho. Mas olha, vocês viram que legal, então a gente pode botar todos os modelos e rodar aqui. Isso eu estou usando a DeepSeek porque ela teve todo esse away, vocês acharam tudo interessante, né? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui os modelos que tem abertos no site do Ollama, por exemplo. Aqui em ollama.com/library, vocês têm os modelos, eles estão por ordem de popularidade, tá? Então vocês podem ver o DeepSeek R1 é o primeiro, mas tem o Llama 3.3, que é o modelo da Meta, tem esse Phi, que eu não conheço, é o modelo da Microsoft, o outro Llama, tem o da Mistral, a Quen que eu estava mostrando para vocês, Quen 2.5, que aparentemente é um modelo melhor, não tô ligado. Quem é desse mundo da IA sabe como é que é as coisas. E tinha um mais para baixo aqui, ó, Quen Coder, ó, que é específico para código, tem o Code Llama, que também é específico para código. Seria bem interessante, então, testar esses modelos, vocês podem rodar ele local, né? E daí, basicamente, eu botei aqui coisas para fazer no futuro. Vocês podem hospedar isso num servidor local ou num servidor remoto, né? Que daí vocês podem ter até a possibilidade de alugar uma placa de vídeo. Se vocês tivessem o sistema de, por exemplo, sei lá, não deixar ligado o servidor caro o dia inteiro, só ligar ele quando vocês precisam fazer uma pergunta, ele guardar os dados e desligar, talvez fosse interessante, né? Tava pensando se valeria a pena fazer isso se eu quisesse brincar com os modelinhos. E vocês podem também criar uma coisa que a gente chama de RAG, não é Ragnarok, né? Não confundam, é Retrieval Augmented Generation, que é a geração melhorada pelos dados que tu dá. Então a ideia toda seria assim, tu vai dar alguns PDFs, alguns artigos, sabe, a tua pasta de código, alguns documentos, e daí ele vai usar isso para gerar respostas para ti. Então basicamente usando ele como se fosse mesmo um assistente que conhece teus dados. Eu sei que nas opções do Open Web UI, se tu for, tem várias opções de como fazer isso. Eu sei que tem bibliotecas Python prontas que criam coisas assim para ti. E outra coisa que eu não botei na lista, mas que é um bom exercício também, é criar pré-prompts ou sistemas em volta, né? Então, assim, a personalidade do modelo, alguma coisa específica que ele te ajuda a criar os prompts, todas essas coisas aí fica como ideia para vocês. Então, de novo, isso aqui para mim é muito mais interessante do que trazer para vocês um monte de notícias sobre como fazer as coisas com a OpenAI, como a OpenAI tá roubando coisa, a Meta, essas coisas assim. Isso aqui é uma parte mais técnica, isso aqui me deixou animado. O DeepSeek é o tópico porque eu sei que vai chamar quando a gente botar no título e tal, mas na realidade isso aqui é sobre todos os modelos abertos. E, enfim, se vocês tiverem aí a sorte de ser, sei lá, um herdeiro que a sua família deixou umas placas NVIDIA modernas para vocês e vocês puderem usar, mandem ver, sabe? Se eu conseguir fazer a minha placa AMD rodar isso aqui direitinho, eu atualizo para vocês, mas eu vou botar embaixo do roteiro o que eu fiz, tá? E a wiki toda que vocês podem procurar suas placas de vídeo e ver como é que funciona. Mas a princípio, quando vocês instalam o Ollama, que nem eu mostrei no início, ele já deveria configurar tudo se conseguisse, tá? Tirando algumas exceções. Mas é isso aí, pessoal. E antes da gente ir embora, vamos vir aqui para a interface e fazer a pergunta que não quer calar. Olha, daí eu fiz uns testes aqui e acho que eu consigo fazer ele falar, hein? Eu consigo fazer ele quebrar a censura chinesa. Tipo assim, ó. O que aconteceu na Praça de Tiananmen em 1989? Answer in English. Porra, olha só, ficou pensando pra caralho. Mas enfim, falou sobre a Praça de Tiananmen. Eu até ia dizer pra vocês, se tu só perguntar, fale sobre o massacre da Praça de Tiananmen, fale sobre a Praça de Tiananmen. Ele geralmente diz, eu não falo sobre assuntos de política. Eu não tenho, mas daí se tu pede com um pouquinho mais de jeito, que nem a gente tá acostumado com os outros modelos de linguagem, tá aqui. Eu vou colar no roteiro essa resposta pra vocês e vocês veem o que vocês acham, tá? Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido o tutorialzinho e nós nos vemos na próxima. Falou!